Olá, está começando mais um Resenha, o seu programa que fala de arte, literatura e cultura. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre literatura de cordel. Para conversar comigo sobre esse assunto, tenho aqui o escritor Marco Aurélio. Marco Aurélio, seja bem-vindo. Obrigado, Rafael. Rafael que rima com cordel, o assunto que vamos abordar hoje. E o Marco Aurélio aqui, o nosso convidado, é poeta popular, editor, folclorista e estudou letras vernáculas na Universidade do Estado da Bahia. Nasceu na zona rural da Bahia também, né, no sertão baiano, Isso. e aprendeu a ler com 6 anos com a literatura de cordel da sua avó. Como é que começou essa sua aproximação com a literatura de cordel? Rafael, eu costumo dizer que não fui eu que escolhi o cordel, foi o cordel que me escolheu, porque a minha avó, a dona Luzia, desde muito cedo eu ouvia quando ela cantava os romances tradicionais em versos. Não o romance que a gente conhece hoje, mas o romance em versos, né, que chegou de Portugal e da Espanha. E ela cantava também os romances de cordel, que de certa forma encantavam a gente. E onde eu nasci não tinha energia elétrica, não tinha nada. A gente tinha de ir, por exemplo, por volta das 6 da tarde, até o curral para pegar o estrume seco e queimar para espantar os mosquitos. Mas à noite aí chegavam os vagalumes, a gente olhava para fora, era aquela coisa muito bonita, e ela, à luz do lampião, começava a ler os romances de cordel, antigos, os mais novos, e isso acabou entrando na minha alma, e aos 6 anos mesmo eu já tentei escrever o meu primeiro texto de cordel, justamente absorvido por esse universo no qual eu entrei, do qual não saí nunca mais. Tá certo. Marco Aurélio é autor aqui desse livro, Literatura de Cordel, do Sertão à Sala de Aula, publicado pela editora Paulus. Marco Aurélio, conta pra gente então o que é essa escola tradicional da literatura de cordel, que você comenta um pouco no livro, que a gente tem até como um pioneiro, né, dessa literatura de cordel tradicional, Leandro Gomes de Barros. Quem que foi esse Leandro Gomes de Barros? O Leandro Gomes de Barros nasceu no sítio Melancia, hoje município de Pombal, na Paraíba, em 1865 e morreu no Recife, Pernambuco, em 1918. Ele é chamado por muitos de o pai do cordel no Brasil. Por quê? Havia um cordel feito em Portugal e que o Brasil, de certa forma, acho que a partir da chegada da família real portuguesa, né, escorraçada por Napoleão Bonaparte, então constitui-se a imprensa no Brasil. A imprensa chega com a família real. E chegam também os cordéis portugueses. E o Leandro, ele é talvez o mais importante dos poetas deste tempo, porque ele vai dizer quais os caminhos pelos quais a gente vai seguir. Por exemplo, peleja, que é um tema muito comum no cordel, um desafio, né, entre dois cantadores. Digamos assim, você é um cantador de viola e eu sou um cantador de viola. E a gente começa uma disputa verbal em poesia e o que se sair melhor é o vencedor. E ele levou esta disputa para o cordel. Então ele é o pai da peleja no cordel. Ela já existia antes, né? Mas no cordel ele se torna o pai. Também dos romances de encantamento, dos romances de sofrimento e de amor e da comédia. Por exemplo, ele fez um cordel chamado O Cavalo que Defecava Dinheiro. Você sabe quem foi que aproveitou-se desse cordel para fazer uma obra muito conhecida? Não conheço. Um senhor, na época era um jovem, né, chamado Ariano Suassuna. Fez o Alto da Compadecida em cima deste cordel e de outro chamado O Testamento do Cachorro e mais outro chamado O Castigo da Soberba, de outro poeta também dos primórdios, o Silvino Pirauá de Lima, também da Paraíba. Então o Leandro, ele, de certa forma, ele acabou sendo o responsável indireto pelo Alto da Compadecida. O Suassuna, então, bebeu na literatura de cordel para fazer boa parte de suas obras. Basicamente, a obra dele é alicerçada no cordel. Não só este, como um chamado O Casamento Suspeitoso, uma peça chamada O Casamento Suspeitoso, em que um dos personagens, que é um sabichão, chama-se Cancão.
E o Leandro fez no cordel A Vida e o Testamento de Cancão de Fogo, que é um personagem que passa a perna em todo mundo. Até depois de morto, ele engana as pessoas que tentam tomar conta de sua fortuna. Caramba, que legal. Inclusive você fez, tenho aqui nas minhas mãos, Presepadas de Chicó e Astúcias de João Grilo. Quer dizer, você também brincando com o Alto da Compadecida, o que conta essa poesia aqui, esse livreto? O João Grilo é um personagem muito antigo. Você já encontra nos volantes italianos do século XVI, o maestro Grillo, que também passava a perna em todo mundo. Daí ele vai para a Espanha, para Portugal, e no século XIX o Teófilo Braga, que é um estudioso português, já o inclui com o nome de João Ratão, ou João Grilo, na obra Contos Tradicionais do Povo Português. E o Conciliere Pedroso também conta, que é outro estudioso, né, português do século XIX, ele também conta a história desse personagem, mas isso ouvido da boca do povo. Em 1932, sai um folheto chamado Palhaçadas de João Grilo. E aí que se torna Proezas de João Grilo em 1948. E em 1955 para 56, o Suassuna faz o Alto da Compadecida, já calcado no personagem e nos romances de cordel que eu citei há pouco. E eu acabei pegando o João, né, o João Grilo, que é um personagem espertalhão, e o Chicó, que aí sim é digamos assim, um personagem que o Suassuna levou para a peça, a partir da vivência dele, que ele conheceu um personagem com esse nome, que contava muita mentira, mas não é uma coisa maldosa, não é? E a gente tem em todo lugar esse personagem que gosta de inventar coisas, não no sentido de prejudicar ninguém, mas de divertir. E isso aí vem desde a Odisseia. Ulisses, se você lê a Odisseia, a maior parte, né, das façanhas dele são narradas por ele. Quem vai ter certeza se aquilo realmente aconteceu ou se é a imaginação, nessa força fantástica que move a humanidade que está falando por ele? Então eu juntei tudo isso e fiz esse romance. Quer dizer, a literatura de cordel, então, é o conto popular que é levado para uma poesia, que é levado para um texto escrito, é isso? O conto popular é uma das fontes do cordel, mas também tem o cordel noticioso, ou seja, aquele que reproduz uma notícia, hoje meio em desuso, porque as notícias hoje correm muito rapidamente, mas antigamente era uma coisa muito comum. Tenho até aqui e aí você vai rir com o título. Eu tenho 3 aqui, mas um em especial, este aqui, do Laurindo Gomes Maciel. O título é um pouquinho grande, A Visita do Grande Escritor Brasileiro Plínio Salgado ao Sertão da Bahia, onde percorreu várias cidades do Nordeste ao Sul do Estado, no dia 22 de março de 1949, que é a data do cordel, um cordel feito sem nenhum desenho, sem nenhuma estilo, ou seja, um cordel, como eu digo aí no livro que eu lancei recentemente pela Paulus, um cordel em capa cega. Este aqui é um cordel em capa cega. E olha aqui um outro, do Rodolfo Coelho Cavalcante, também um noticioso, mas dentro daquela crença sertaneja, Os Milagres do Padre Antônio. Este podia ser comprado em 1947 a 1 cruzeiro, tá? Aqui a informação. Este num clichê zincografado, você vê que é uma foto e a gente chama de clichê. E este aqui, um Manchiro, também um cordel noticioso, Os Trabalhos de Maria Milza e os Milagres de Nossa Senhora das Graças. Este, do Minalvino Francisco Silva, de 56, um Manchiro, ou seja, 3 estilos do cordel, e eu fui buscar, né, este tesouro, a gente pode chamar assim, né, no acervo da minha avó. Este aqui estava naquela gaveta mágica que eu cito no nosso livro. De onde saiu o seu início na literatura de cordel, né? Mas você fique por aí que nós vamos fazer um breve intervalo, depois a gente volta falando mais sobre literatura de cordel. Até mais.
Estamos de volta com resenha, hoje conversando um pouco sobre literatura de cordel. Marco Aurélio, hoje aqui nosso convidado. Marco, a gente estava conversando no bloco anterior um pouco sobre essa relação da xilogravura com a literatura de cordel. Você estava mostrando umas capas que usam a xilogravura e outros que não. Como é que se dá essa relação da literatura de cordel com a xilogravura? Elas caminham juntas? De algum tempo para cá, sim, mas a xilo, ela não nasce com o cordel. Normalmente, os cordéis dos primórdios, do início, traziam capas cegas, como esta aqui. Essa é mais recente, mas ilustra bem o que eu disse. A xilo, ela se fortalece mais a partir da década de 1950, quando João Martins de Ataíde, que foi um editor muito famoso, em Pernambuco, ele vende para José Bernardo da Silva, um alagoano que vivia em Juazeiro do Norte, a terra de Padre Cícero, todo o seu acervo. E aí o José Bernardo passa a utilizar a xilo de uma forma, digamos assim, mais incisiva. Por que se dá isso? Não é difícil. A Meca dos sertanejos, né, a cidade do meu padrinho Padre Cícero, tinha muitos artesãos que trabalhavam com os romeiros, né, que vendiam peças, santos entalhados na madeira. Então é mais lógico a gente entender que a partir disso a xilo ela se torne mais frequente. Apesar de em 1907 ter surgido um cordel com uma xilo, mas que não ainda satisfazia, digamos assim, o gosto, não era uma xilo popular, tinha traços muito sofisticados, mas foi um fato isolado. Na década de 30, aqui e ali também houve, mas a partir da década de 50 se utilizou mais. João Martins de Ataíde, que foi o maior editor do Nordeste, gostava de trabalhar com desenhos mesmo, e às vezes com cartões postais e com fotos de artistas de cinema. Tem um cordel, chama O Boiadeiro Valente, do Severino Carlos, e a capa aparece justamente, isso da década de 50 mais ou menos. Na capa aparece o ator norte-americano de western, Randolph Scott. Na xilogravura? Não, uma foto mesmo. Então é o clichê zincografado que o pessoal utilizava muito. Tem outra, é O Reino da Pedra Fina, de Leandro Gomes de Barros, creio eu que década de 50 também, publicado por Joaquim Batista de Sena, que foi um poeta editor muito famoso. Aparece como príncipe Clark Gable. Você tem uma ideia de como a coisa andou. E quais que são os temas mais frequentes da literatura de cordel? Do que trata a literatura de cordel? São muitos, a gente pode elencar alguns. Humor, você mostrou aí o Chicó e o João Grilo, por exemplo. Este aqui, que foi um cordel que eu fiz aos 13 anos, a gente chama de encantamento, história de encantamento. Este aqui, de milagres. Este aqui, de acontecido ou noticioso. Este aqui, também um cordel de milagres, né? O milagre do Padre Antônio. Este aqui, eu posso até dizer que é um cordel de lenda. O Major Ramiro, no caso aqui, é meu bisavô. Minha avó contava e eu acabei fazendo. E aí tem também os cordéis de amor, de sofrimento, de aventura, como o famoso Pavão Misterioso, os cordéis do Ciclo do Boi. A temática, como eu mostro no nosso livro, ela é variada. E a gente tentar classificar o cordel de acordo com a temática não vai conseguir. A gente pode fazer uma indicação temática para facilitar o acesso, principalmente hoje do professor, né, que busca no cordel um subsídio para suas aulas, mas são muitos os temas, eu apenas elenquei alguns. E pensando então, já que você citou o professor, de que maneira que a gente pode utilizar a literatura de cordel dentro da sala de aula? Quer dizer, um professor hoje, ainda que não esteja tão envolvido com a literatura de cordel ou não conhece tanto os contos populares, não conhece muito o folclore popular, mas ele como que ele pode utilizar essa literatura de cordel na sala de aula para instigar a leitura? Como que pode ser essa relação do aluno com a literatura de cordel? Tem que ser uma relação afetiva. Usando o meu exemplo, eu tenho aqui um caderninho
quando eu tinha por volta dos 8 anos. Você vê aqui um desenho, não é cheiro, é cor, né? Lápis de cor. Tem até um acróstico ao final, que é muito utilizado dos autores de cordel. Aqui um desenho bem tosco, né? Típico da idade. Você tinha quantos anos? Eu tinha por volta de 8 anos. E a relação que eu estabeleci com o cordel foi afetiva. Em 2005, eu fui professor no Colégio Joana Angélica, em Igaporã, na Bahia, onde eu residi, e eu comecei a trabalhar o cordel com os meus alunos. Mas eu fazia de uma forma a não ser impositiva. Eu levava alguns folhetos e lia, só que eu não terminava. Aí eles ficavam, o que vai acontecer? No outro dia, o que a gente chama de deixa, né? Que esse espaço entre esta pausa e o recomeço, eu voltava e terminava. E aí eles se encantaram demais. Eu fiz um pedido à Aruzê, que é a editora aqui de São Paulo, onde depois eu trabalhei. E eles selecionavam, naquele tempo cada um custava acho que R$2, selecionavam aqueles com que eles simpatizavam mais, e no outro dia voltava, meu pai descobriu que você tem isso, tem não sei qual, tem Rosinha e Sebastião, tem A Força do Amor, tem O Cachorro dos Mortos, tem A Chegada de Lampião no Inferno. Por quê? Porque os pais tinham este hábito de ler cordel e eles haviam perdido. Mas assim, de uma forma muito espontânea, o cordel acabou entrando na vida deles. Então acho que é buscar pela afetividade, porque quem tiver acesso a um cordel de qualidade nunca mais vai deixar de ler. Tá certo. Nós vamos fazer mais uma rápida pausa, o papo tá bom, a gente já volta, não saia daí. Estamos de volta com resenha para o nosso bloco final, hoje conversando sobre literatura de cordel com o autor aqui ao meu lado, Marco Aurélio. Marco, pensando do lado de quem escreve a literatura de cordel agora, do poeta, como que é escrever uma poesia, um conto dentro da literatura de cordel? É diferente de escrever outro tipo de poesia, outro tipo de narrativa? Como que é para você, poeta, escrever a literatura de cordel? A princípio, como eu te mostrei aqui, eu fui seduzido pelo cordel. Depois a gente vai evoluindo, né? Também vai lendo nos livros e na vida, e eu acabei chegando a este cordel aqui. Isso aqui já faz parte do processo de evolução. Eu tinha 13 anos na época, aqui está o caderninho, e a ilustração está um pouquinho mais redonda, né? Está mais bem feitinha. E foi justamente uma caminhada normal. Meu pai nunca disse para mim, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Eu decidi desde o início que eu ia escrever cordel, que eu ia seguir por essa senda. Eu gostava da poesia num sentido mais amplo, desde cedo. Digamos assim, uma presença muito constante na minha vida foi o Castro Alves, né? Eu lembro da minha mãe declamando um poema chamado A Órfã na Sepultura. Minha mãe, a noite é fria, desce a neblina sombria, geme o riacho no val, e a bananeira farfalha como o som de uma mortalha que rasga o gênio do mal. Nossa, eu ouvia aquilo, arrepiava a alma, né? A gente ficava emocionado. Então a poesia, de certa forma, me fisgou. E aí a gente começa a ver poesia onde há poesia, não apenas no texto, na fala do povo, na comunicação mais simples, nos filmes de Charles Chaplin, a poesia das imagens. E aí eu acabei, de certa forma, sendo absorvido para esse mundo da poesia e não saí nunca mais. Mesmo praticando outras formas poéticas, tem um livro meu que está saindo pela Cortez, nesse momento, uma versão dos 12 Trabalhos de Hércules, em que eu utilizo
muitas modalidades da poesia, versos de 11, 12, 10 sílabas poéticas e as sextilhas e setilhas do cordel. Mas, acima de tudo, é o cordel que guia os meus passos até hoje. E da onde que o poeta do cordel, o cordelista, tira as suas histórias, suas ideias? Ele é do conversar com o povo, é de ouvir a mãe contando, de ler em algum outro lugar? De onde que vocês tiram essas histórias? No meu caso, eu costumo dizer que eu vou buscar no pó dos livros e no pó das estradas, na caminhada. Tem uma presença muito forte da cultura popular no meu trabalho. Eu tenho alguns livros nesse sentido. Um deles também saiu pela Paulus, que é A Lenda do Saci Pererê em Cordel. Saiu em 2009, eu acho, e voltado para o público infantil, como livro infantil já, né, dentro desta evolução do processo gráfico do cordel, que não deixou de fazer o folheto, mas hoje ele é abraçado por outros formatos. Então, no meu caso, desde lendas nórdicas como Beowulf e até histórias inventadas por mim, mas que tem, eu vou voltar de novo a este aqui, porque ele é interessante. Muitos que estão na minha faixa de idade devem ter lido um gibi chamado A Espada Selvagem de Conan e assistido a um filme chamado Fúria de Titãs. Não esta refilmagem modernosa, mas aquela em stop motion, né, do Ray Harryhausen, que eu achava fantástica. E, de certa forma, eu também, cordéis clássicos como Juvenal e o Dragão, de Leandro Gomes de Barros, acabaram fornecendo os temas, ou se preferir, a inspiração para fazer esse trabalho. Então, isso é típico, né, de cada poeta buscar suas fontes, buscar suas informações. O povo, né, de certa forma, é a fonte principal, mas a gente busca também, nos livros, numa leitura mais ampla, informações também que vão enriquecer ainda mais o nosso trabalho. E quem tiver interessado, quem teve pouco contato com a literatura de cordel e agora está interessado em começar essa leitura dentro da literatura de cordel, existem uns grandes nomes, que merecem ser lembrados porque são os maiores escritores do cordel? A gente consegue fazer os grandes nomes do cordel? Elencar estes nomes. Eu fiz isso no livro, não que estes sejam os mais importantes, mas eu acabei fazendo um mini dicionário de autores de cordel que estão aí. Assim, eu vou falar de minhas preferências, porque isso é muito subjetivo. Então são eles. Leandro Gomes de Barros, que é o nosso pai, né? Rendemos a ele todas as homenagens. José Pacheco da Rocha, autor de A Chegada de Lampião no Inferno. Manuel da Almeida Filho, que eu citei. Delarme Monteiro Silva, nosso Delarme era fantástico. Tem um cordel dele chamado Joana d'Arc, heroína de França, em que ele começa assim: Deus, imagem da justiça, divino altar da bondade, os homens trocam seu nome abraçando a iniquidade, neste mundo corroído pelos vermes da maldade. Foi na guerra dos 100 anos que a França em convulsão viu surgir uma donzela para sua salvação, com uma espada no punho e Deus no seu coração. Olha que coisa bonita. É uma releitura da Joana d'Arc. Da história da Joana d'Arc. Aí tem Joaquim Batista de Sena também, que eu achava fantástico. João Firmino Cabral, meu mestre, que faleceu este ano, lamentavelmente nos deixou. Hoje temos nomes também como Rochinol do Rinaec, o Antônio Carlos da Silva, né, o nome dele, Clevson Viana, Arievaldo Viana, João Gomes de Sá, Varnesi Nascimento, nomes que dão continuidade a este processo também e que devem ser citados, né, devem ser enaltecidos. A Josenir Lacerda, que é uma mulher que começa esse novo processo, né, em que a mulher tem uma inserção muito maior no cordel, já que no início a coisa era meio patriarcal também.
Enfim, são muitos os nomes e eu até peço desculpas aos que não são citados aqui, não por injustiça, mas porque a lista é muito grande mesmo. E se pensarmos então para o futuro da literatura de cordel, para onde que a literatura de cordel caminha hoje? O que você já até comentou comigo que já existem na internet literatura de cordel? Quer dizer, se olharmos para frente, aonde que a literatura de cordel pode chegar ainda? Eu até digo o seguinte, muita gente pergunta, onde nasceu o cordel? E eu sou um estudioso, eu digo nasceu na Ponta da Serra, que foi onde eu tive contato com ele. Ele se serve das matrizes vindas de Portugal e da Espanha, mas aqui ele ganha uma feição muito particular, né? E aí se torna algo, digamos assim, que tenha uma autenticidade, uma nacionalidade própria, sem renegar, né, essa ponte com Portugal e com Espanha. E eu disse em uma antologia que eu organizei para a Global, ao final dela, que assim, mais importante do que saber de onde veio o cordel é descobrir para onde ele vai. Como tem muita gente que faz exercício, né, de futurologia, principalmente em economia, aí ficam aquelas aves de rapina prevendo os maiores desastres. Eu sou otimista com uma certa dose de realismo. Eu acho que o cordel ele vai dialogar com os novos meios, como a internet, e por isso no Brasil ele sobreviveu, enquanto a forma similar dele em Portugal, na França, na Espanha, na Itália, não existe mais. Eu acho que essa capacidade que o poeta no Brasil teve de dialogar com as novas formas e os novos conteúdos, enfim, com a contemporaneidade é que, de certa forma, faz com que o cordel se mantenha vivo e hoje esteja tão forte. Tá certo. Esse foi mais um Resenha. Marco, muito obrigado pela sua presença. Agradeço muito o nosso bate-papo. Boa sorte com o seu livro. E este foi o Resenha. Até a próxima.